Profeta Isaías, capítulo 53. Estarei lendo do primeiro versículo até o versículo de número 5. Quem achou diz amém. Glória a Deus. A palavra do Eterno nos diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Diga comigo: e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pai, aqui está a tua palavra. Fale conosco de uma maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. Me coloco na total dependência do Senhor. Use a minha vida para que a tua palavra seja transmitida na unção e no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Diga amém e aplauda bem forte a palavra de Deus. O tema deste domingo: pelas suas feridas fomos sarados. Pelas suas feridas fomos sarados. Uma ferida, ela gera uma cicatriz. Eu acredito que talvez tenha pessoas aqui que carregam no seu corpo uma cicatriz. Seja da infância, né? Seja já da adolescência, juventude. Mas há uma marca, talvez, no seu corpo. Eu carrego uma marca no meu corpo desde quando eu tinha 8 meses de idade. Eu nasci na roça, e ali brincando, talvez ainda engatinhando, 8 meses, e tinha uma fogueira, e eu apoiei o meu braço em cima de uma brasa, com 8 meses de idade. Eu tenho essa marca no meu braço esquerdo até hoje. Então, tem marcas que permanecem, não é? Mas eu quero falar que nenhuma marca se compara à marca de Jesus. Ao longo da história, poucas imagens causam tanto impacto quanto de um homem ferido. As cicatrizes contam história, sim ou não? Sim. Uma marca no corpo revela uma batalha vencida, um acidente sofrido, ou um sacrifício realizado. Entretanto, nenhuma cicatriz possui tanto significado quanto as marcas deixadas no corpo do Senhor Jesus. As feridas de Cristo não foram consequências de um erro, ou de um acidente, ou de uma derrota inesperada. Elas fazem parte do plano eterno do nosso Deus. Antes mesmo da fundação do mundo, o Cordeiro já tinha sido preparado para morrer pela humanidade. O que aconteceu no Calvário não surpreendeu o céu, foi o cumprimento da perfeita vontade do Pai. Quando abrimos o capítulo 53 de Isaías, encontramos uma das profecias mais extraordinárias das Escrituras. Parece que o profeta estava ali ao pé da cruz, anotando todos os detalhes. Como Deus é lindo, porque Isaías escreveu há cerca de 700 anos antes de Jesus nascer, antes de Jesus vir a essa terra, e ele já estava dando todos os detalhes do sofrimento do servo sofredor. Enquanto muitos da sua geração, da geração ali de Isaías, esperavam, sim, que viesse o Messias, mas que o Messias fosse um libertador, que o Messias fosse alguém que iria tirar Israel do domínio das nações. Mas o Messias, ele viria para derrotar o maior inimigo. Diga para quem está ao seu lado: o pecado.
O chamado servo sofredor não seria reconhecido por sua aparência, nem conquistaria o povo pela força das armas. Ele seria o quê? Desprezado, rejeitado, homem de dores e experimentados nos sofrimentos. Aos olhos humanos parecia que ele estava sendo ali derrotado. Muitos imaginavam que Deus também o havia abandonado. Porém, Isaías revela uma verdade surpreendente. Aquele sofrimento não era consequências do pecado, dos seus pecados, mas do pecado do povo. Ele sofreria como substituto. Jesus sofreu o castigo que era nosso para nos dar o quê? Perdão, paz e reconciliação. Suas feridas revelam a gravidade do pecado e também a profundidade do amor de Deus e a suficiência da sua obra na cruz. Agora eu quero que você preste atenção, porque nesta mensagem nós veremos 3 verdades reveladas pelas feridas de Cristo. Quantas verdades? 3 verdades de Cristo. A primeira, as feridas revelam a gravidade do pecado. A segunda, as feridas revelam a profundidade do amor de Deus. E a terceira, pelas suas feridas recebemos cura, restauração e uma vida nova. Então vamos para a primeira. As feridas revelam a gravidade do pecado. As feridas de Cristo não foram resultado de um acidente. Elas revelam o quanto o pecado é terrível diante de Deus. Cada golpe recebido, a gente não pode nem imaginar. Cada chicotada, cada golpe que Jesus levou, na ponta daqueles açoites tinha chumbo, tinha osso, e quando batia, cravava, e quando o soldado puxava, vinha pele, pedaços de carne, sabe, o sangue esguichava ali. Agora, presta muita atenção, porque o Senhor Jesus passou por tudo isso por me amar e por te amar. Então, cada golpe recebido por Jesus era a manifestação visível daquilo que o pecado produz: culpa, separação e sofrimento e morte. Muitas vezes o homem minimiza o pecado. A sociedade diz: foi apenas um erro. Foi uma falha. É assim mesmo. Foi uma escolha. Mas Deus não trata desta maneira. Deus apresenta o pecado como rebelião contra a sua santidade. Se houvesse uma outra maneira do seu filho não ir à cruz, com certeza Deus teria poupado. Mas não tinha outra saída, não tinha outro meio de resgatar a raça humana. O sofrimento do servo revela que a santidade de Deus exigia um preço infinitamente alto. Isaías 53:5 declara: Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Não foram os romanos, você aprendeu isso no encontro? Não foram os religiosos os principais responsáveis pelas feridas de Jesus. Foram os meus e os seus pecados. Cada mentira, cada orgulho, cada injustiça, cada ato de rebeldia contribuíram para aquela cruz. Quando olhamos para Cristo ferido, devemos enxergar a gravidade da nossa condição espiritual. O Calvário nos impede de tratar o pecado como superficialidade. O sangue derramado proclama que o pecado mata, o pecado destrói relacionamentos, endurece o coração e afasta o homem de Deus. Quando a gente olha para o primeiro casal no jardim, no Éden, nós encontramos o homem se rebelando contra Deus. De todos os frutos, Deus havia dito: vocês podem comer livremente, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, vocês não podem tocar e não podem comer, porque certamente morrerão. E o homem quebra o único mandamento que Deus havia dado. Após o pecado de Adão e Eva, Deus sacrificou um animal. Olha que tremendo, em Gênesis 3:21, para cobrir a vergonha, porque quando eles pecaram, eles fizeram ali uma espécie de avental, de folhas de figueira.
Imagine, o sol seca, vai secar e de repente, né, tudo acaba. Mas Deus, Ele prepara vestimentas de animal, couro de animal, pele de animal. E tudo indica, a Bíblia não vai dizer, mas nós imaginamos o Senhor matando um cordeiro para fazer essa vestimenta para o homem. Então, desde o início, o pecado exigia derramamento de sangue e apontava para o sacrifício perfeito de Jesus. Um homem, ele decidiu fazer uma viagem e ele foi ingerir bebida alcoólica. Ele achava que ele poderia chegar naquele destino normalmente. Só que assim que ele pegou no volante e começou a dirigir, poucos minutos depois aconteceu uma tragédia, um acidente que ele mesmo havia provocado. E nesse acidente, uma criança veio a óbito. Aquele homem, ele deixou uma família despedaçada. E a consequência daquela atitude dele fez com que ele fosse preso. Veio sobre ele um sentimento de culpa e um arrependimento que iria acompanhá-lo pelo resto da sua vida. Antes do acidente, ele pensava na sua liberdade de escolha, depois que percebeu que a única decisão pecaminosa produziu consequências devastadoras. Queridos, o pecado, ele sempre vai prometer liberdade, prazer momentâneo, mas deixa marcas profundas. A cruz mostra que o pecado é tão grave que somente a morte do Filho de Deus poderia pagar esse preço. Em segundo lugar, as feridas revelam a profundidade do amor de Deus. As feridas revelam a profundidade do amor de Deus. Se as feridas mostram a seriedade do pecado, também revelam algo ainda maior, a profundidade do amor divino. Deus não permaneceu distante. O homem pecou sim, mas Deus não ficou distante acompanhando a raça humana, só observando. Não. Ele veio ao nosso encontro na pessoa bendita de Jesus. O Salvador tomou sobre si aquilo que era nosso para nos dar aquilo que era seu. Justiça, perdão e reconciliação. O amor de Deus não é apenas declarado, não, é demonstrado. As mãos perfuradas, coroa de espinho na sua cabeça, as costas marcadas pelos açoites e o lado aberto pela lança, são evidências visíveis do amor de Deus. O apóstolo Paulo afirma que Deus prova o seu amor para conosco, pois Cristo morreu quando nós ainda éramos pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Ele morreu por nós, pecadores. Não fomos amados porque merecíamos, mas porque Deus decidiu nos amar. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: Deus decidiu te amar. E Ele revela esse grande amor através do sacrifício do seu Filho. Queridos, havia uma sinalização desde o começo da Bíblia daquilo que iria acontecer no Calvário. E quando nós olhamos para Gênesis capítulo 22, nós encontramos o Senhor falando para Abraão: Abraão, me entrega o teu filho. E oferece ele lá no Moriá. E Abraão decidiu ir ao Moriá entregar o filho da promessa. Aquela promessa que ele havia esperado por tantos anos. E essa promessa se cumpriu quando ele tinha 100 anos. E agora, muitos outros anos já tinham se passado. A gente pensa que Isaac era um garotinho. Não, ele já era um jovem, né? Ele já era um moço. E ele agora está carregando a lenha, subindo o Moriá. E o seu pai está levando fogo e ele diz: pai, eu estou vendo fogo, tem lenha, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Que pergunta difícil de ser respondida por um pai que está conduzindo seu filho para o sacrifício. E ele responde: Deus proverá para si, meu filho, o sacrifício. Agora preste atenção aqui, olhe para cá. Eu fico conjecturando, imaginando a cena: Abraão subindo o monte, Moriá, com seu filho. Mas também eu fico imaginando Deus subindo do outro lado,
conduzindo o carneiro, queria morrer no lugar. Deus já estava preparando um substituto, sinalizando aquilo que ele iria fazer tempos depois, que alguém iria morrer pelo pecado de toda a humanidade. Então, queridos, no momento que Abraão preparou o sacrifício ali, o altar, colocou o seu filho, e ele agora levanta o cutelo e o Senhor brada: não faças mal ao moço, porque a fé de Abraão foi contemplada pelo Senhor. E quando Abraão levanta os olhos, ele viu um carneiro preso pelas pontas. Você pode imaginar a alegria de Abraão dizendo: meu filho, você não precisa morrer. Deus preparou o substituto. Você pode imaginar essa cena? Amém? Então, séculos depois, no Calvário, Deus não poupou o seu único filho, oferecendo o verdadeiro cordeiro pelos nossos pecados. A cruz responde para sempre a pergunta: será que Deus me ama? Será que Deus se importa comigo? Eu quero dizer que sim, é só você olhar para Jesus crucificado. Ali está a revelação do grande amor de Deus. Escute, igreja. O menino estava muito enfermo e ele tinha poucas horas de vida se não fosse realizado um transplante de fígado. E a única pessoa compatível era o próprio pai. E o pai sinalizou que sim, e ele foi para a mesa de cirurgia, tirou de 60%, é isso que a medicina faz, de 60% a 70% do fígado para a doação. Só que o fígado, ele se regenera. Em poucas semanas, tanto o que recebeu, quanto a parte que ficou, cresce, vai crescendo e fica do tamanho normal. Olha que lindo. E o pai fez isso. Todas as vezes que o filho olhava para aquela cicatriz em seu pai, ele lembrava do amor do pai, da entrega do pai para que ele vivesse. As feridas de Cristo são as cicatrizes do amor de Deus pela humanidade. Jesus sofreu voluntariamente para que nós tivéssemos vida. Amém? Terceiro lugar. Pelas suas feridas recebemos cura, restauração e uma nova vida. Pelas suas feridas recebemos cura, restauração e uma nova vida. Isaías conclui declarando: pelas suas feridas fomos sarados. Essa cura, ela começa na alma. Ela começa na alma. O maior milagre da cruz não é a restauração física, embora nós podemos alcançar essa cura física através da nossa fé naquilo que o Senhor já fez. Porque o texto vai dizer que nós já fomos curados. É questão de você tomar posse. É algo é algo concreto. Nós já fomos. Agora, o mais importante é a cura da alma. É a nossa reconciliação com nosso Deus. O homem estava morto em seus delitos e recebe uma nova vida em Cristo. Jesus cura a culpa pelo perdão, restaura a comunhão perdida com o Pai. Ele transforma o coração endurecido e concede esperança eterna. A cruz não apenas remove o pecado, ela inaugura uma nova criação. Essa restauração alcança todas as áreas da existência. Deus cura corações quebrantados, restaura famílias, renova a esperança, fortalece os cansados e sustenta os que permanecem firmes na fé. Ainda que nem toda enfermidade física seja removida nesta vida, a obra de Cristo garante a redenção completa, que será plenamente experimentada na ressurreição. Como que o filho pródigo voltou para casa depois de gastar, de viver dissolutamente com a herança que ele havia pedido antecipadamente? Ele volta arruinado, falido. Ele volta como um mendigo, como um escravo. Mas o pai o restaura. Já disse semana passada, o pai o abraça, o beija, o pai manda trazer vestes novas, sandália nos pés, anel representando a autoridade. O pai manda matar o novilho cevado e faz uma grande festa. Assim Deus faz com todo aquele que se arrepende.
As feridas de Jesus produziram nossa paz. Sua morte trouxe vida. Sua rejeição abriu caminho para a nossa adoção. Ninguém está tão ferido que Cristo não possa restaurar, nem tão distante da sua graça que não possa ser alcançado. Escute, igreja. Um homem perdeu tudo. Perdeu sua família, depois que ele se envolveu com drogas. Perdeu sua família, perdeu o emprego, perdeu os amigos e a dignidade. E esse homem foi morar nas ruas. A gente encontra muitas pessoas, né, nas ruas, depois que começaram a usar drogas. E este homem, ao passar um servo de Deus por ele, aquele servo do Senhor se compadeceu e começou a falar da bondade, da misericórdia do Senhor, que Deus poderia restaurar a vida dele. E ali, falando de Jesus, aquele homem se arrependeu, entregou a sua vida a Cristo. Não foi da noite para o dia a sua restauração, mas aos poucos Deus foi transformando a vida daquele homem. O casamento foi restaurado, ele arrumou um emprego e passou a declarar por onde ele passava: Jesus mudou a minha história, Jesus mudou a minha vida. Queridos, as feridas de Jesus contam a maior história já conhecida. Elas revelam a gravidade do pecado, a profundidade do amor de Deus e a suficiência da obra de Cristo para salvar completamente a raça humana. Então, diante da cruz, cada pessoa precisa tomar uma decisão: permanecer carregando o peso do pecado ou entregar a sua vida completamente a Ele. Porque Ele tomou sobre si as nossas transgressões. Hoje, o mesmo Cristo que foi ferido por nossa causa continua chamando os cansados, os quebrados, os arruinados, né? Ele quer te dar esperança. Há perdão para o culpado, restauração para o quebrado e vida eterna para aquele que crê. Olhe para as feridas de Jesus. Feche os teus olhos por um instante. Feche os teus olhos. Olhe para as feridas de Jesus. São marcas do amor, da redenção, da vitória. Pela fé, apropie-se desta promessa: pelas suas feridas fomos sarados. Pode abrir os seus olhos. Essa palavra o Senhor tem ministrado há muitos anos no meu coração e é uma das preferidas quando eu vou visitar uma pessoa enferma. Pois ela revela tudo isso. O que as feridas revelam, as feridas de Jesus nos revela. Presta atenção. Um dia, isso foi, já tem um tempo, acho que foi 2013, 2014. Eu recebi um convite para estar em um evento onde o vice-presidente da República, o Michel Temer, estaria ministrando na época. Eu havia ganho um macumbeiro para Jesus. Esse macumbeiro era presidente do sindicato, de um sindicato lá de Campinas. A mulher dele, presidente deste mesmo sindicato, em Guarulhos. E o presidente nacional estaria naquela reunião. E eles falaram assim: vamos lá, pastor, vamos lá. Olha, vai ter tanta gente assim, assim. Aí eu falei: tá bom. Foi um desafio. Saí de Guarulhos, dia de sexta-feira à noite. Um trânsito terrível. Mas chegamos lá. No hotel, na parte assim, um auditório lá do hotel, muito chique. E ali, diante de tanta gente tão importante, nós estávamos lá. Escute. No caminho, me falaram que o presidente, não sei se foi no caminho ou se foi antes, me falaram que o presidente nacional deste sindicato estava com 2 tumores no fígado e era câncer, e ia passar por uma cirurgia. E eu fiz um apelo, fiz um pedido, falei assim: tente arrumar um espaço para eu ministrar 5 minutos na vida dele. Aí, diante daquela multidão que estava ali,
Um palestrava, o outro palestrava. Aí eu falei para ele, consiga 5 minutos. Aí ele falou assim, eu vou tentar, mas olha o tanto de gente que quer conversar com ele. Aí ele foi lá, e ele falou assim, aí ele voltou com a resposta, ele vai te dar 5 minutos. Aí me levaram para uma sala, eu, a pastora Zenilda, a Nice, Spanice na época, nós fomos lá. Aí ele contou rapidamente assim o que tinha acontecido, a enfermidade, o problema. Eu abri a Bíblia em Isaías 53, e o que vocês ouviram, não é uma parte, lógico que eu não tive todo esse tempo, eu falei para ele sobre Jesus, que ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Irmãos, pus a mão na barriga dele ali, oramos, clamamos ao Senhor. Voltamos para casa. 2 meses depois, a pastora Zenilda ligou, dizendo assim, ele voltou no médico, estava tudo certo para a cirurgia, e o médico resolveu fazer novos exames, e ficou constatado que o fígado dele estava perfeito, não tinha nenhum tumor. Pelas suas feridas, nós fomos sarados. Precisamos crer nesta palavra. Queridos, há poder, creia, pelas suas pisaduras fomos sarados. Hoje Deus quer curar a sua vida sentimental, a sua vida espiritual. Deus quer fazer algo lindo na sua saúde hoje, amém? Mas toma posse, creia, pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Eu quero chamar toda a igreja aqui à frente. Sai do seu lugar. Diante desta palavra, venha com fé. Qual a área da sua vida que você precisa de um milagre? Qual a área da sua vida que você precisa de restauração? Nas suas emoções, na sua alma, no seu corpo. Confesse sempre essa palavra. Pelas pisaduras do Senhor eu já fui sarado. Aleluia. Feche teus olhos. Pelas suas feridas eu fui curado, pelo seu sangue eu fui lavado. O castigo que me trouxe a paz sobre ele estava, e por seu grande amor eu fui perdoado. Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Meu Deus, estamos juntos em oração nesta hora. E nós cremos que pelas tuas pisaduras nós já fomos sarados. Então, meu Deus, eu creio, Pai, que nesta hora o teu filho e a tua filha, Senhor, está tocando no milagre, está tocando na resposta, está recebendo de ti, Senhor, nesta hora, esse toque especial, no nome de Jesus, em o nome de Jesus. Foi por você, foi por você, foi por mim, foi por nós. As feridas de Jesus, elas nos trazem restauração, libertação. Receba nesta hora, para a sua alma, para o seu coração, para todo o teu físico. Receba o toque do Senhor, receba a restauração do Senhor. Cicatrizes nas mãos do Senhor, receba. Foi por mim, foi por você. Receba no nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Aplauda bem forte o Senhor. Pode voltar para o seu lugar, querido. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Esse louvor que nós usamos na oração, antes da oração, ele faz parte do álbum Ministério Som da Promessa. Gostaria até que você estivesse ouvindo na sua casa. Nós preparamos uma playlist com 20 louvores. Todos os 20 louvores que estão no Spotify,
para você ouvir no seu carro. E cada vez que você ouvir, você vai estar ajudando missões. Amém? Então, na sua casa, escute. Peça para o seu discipulador, a playlist já está disponível aí nas redes sociais. Eu posso mandar, alguém pode mandar para você. E pelas suas feridas é um destes louvores. Amém? Então, nos ajude aí, ouvindo e compartilhando, que você vai estar abençoando o nosso missionário que está lá na Indonésia.